Bom, pessoal, voltamos. O Dan teve um problema técnico na casa dele, que ele teve um pico de energia lá, mas já tá normalizado, ou normalizando, e ele já vai voltar agora pra live. E a gente já segue de onde a gente parou. Foi um cornerback que os Bears trouxeram também na segunda rodada. Voltamos. Voltamos! Quem sabe faz ao vivo, né? É. Bora. Bom, A gente vamos tava falando agora dos para a Bears. segunda escolha dos Bears, que foi o Jalen Johnson, cornerback de Utah, Aham. que as grandes vantagens para ele são assim, ele é um cara que se encaixa bastante no sistema de Chicago pela forma que ele joga. É um cara que consegue jogar bem em zona e Sim. Chicago gosta de usar isso bastante. E ele é um cara Eles que ele apostando cada vez mais na secundária, mas uma secundária para ser líder de no pass completed, né? Tipo, eles não querem de jeito nenhum ficar tomando bola profunda, que aconteceu muito nos últimos 2 anos. sim, e aí, de certa forma, vem o problema com o Jalen Johnson. Apesar disso, ele não é um cara muito rápido para cobrir os receivers mais explosivos, pelo Sim. menos entrando agora na NFL. Então, ele teria que trabalhar isso um pouco mais, né? E o problema dele, que a gente viu pouco em Utah, é que ele não é um cara muito bom em marcação em press, quando ele tem que seguir os caras já da linha de scrimmage. E isso é que a gente fala, são coisas na NFL que os caras precisam melhorar para eles conseguirem ir para o próximo nível, né? São caras que Exato. são apostas, que a gente enxerga muitas coisas boas, porém, assim, a verdade é, dentro da dinâmica que a gente faz de primeira a quarta rodada, foram os únicos dois jogadores que o Bears trouxe. Sim. E eu acho que, de certa forma, tinham opções melhores. Mas pensando assim, também ele já não vai chegar para poder começar jogando, né? É uma pessoa que vai Sim, esquentar bastante o banco até por conta disso. E a força de tabela dos Bears esse ano vai ser muito forte. Então, é uma coisa assim que eles não vão colocar o moleque nos primeiros jogos, até mesmo divisionais, para já queimar e já começar a tomar bola nas costas e meio que gastar uma escolha à toa, né? Então, acabar fazendo é, uma trade, por uma trade, uma troca. É, mas eu acho que ele vai, assim, conseguir ganhar mais experiência esse ano. Ainda acho que ele pode entrar no practice squad, tipo, se não for muito bem, porque não é um jogador que vem com tanto nome assim, mas é uma coisa para que a gente pode observar nos próximos anos. Eu acho que assim, quando a gente tá falando de um jogador de segunda rodada, a gente até espera que ele, tipo, ele realmente seja colocado na rotação, né? Porque se você pega um cara na segunda rodada e você tem que perder um ano com ele em practice É, squad, você já meio que sente um arrependimento. Porque eu pelo menos penso dessa forma. Eu acho que nas três primeiras rodadas você tá escolhendo caras que realmente possam ser titulares no primeiro ano ou mas caras aí que entra uma você coisa, entra um realmente ponto muito espera que chave também, possam produzir. que são posições que a gente precisa, que o time precisa ter supridas. E a defesa hoje em dia não é Sim, um problema tão grande nos Bears. Então, pela sim. competitividade, por eles terem muitos starters bons também na secundária, pode ser que ele não se destaque tanto assim. Aconteceu já com vários jogadores, inclusive. Inclusive, falando nisso, quando a gente for falar do Packers, talvez seja o maior exemplo dessa Sim, discussão, né? De selecionar um cara hoje, mas sabendo que ele teoricamente não vai jogar hoje, né? sim. Mas na sequência a gente tem o Detroit Lions, que a gente falou um pouco antes do draft aí, o Herman, é um time que o Matt Patricia precisa ter pelo menos uma campanha positiva esse ano, porque Detroit já apostou bastante nele, aposta, né? E a equipe para mim da divisão foi o melhor draft. Só não me agrada tanto. A gente vai falar a escolha do DeAndre Swift na segunda rodada, porque eu acho que ainda era um pouco cedo para começar a selecionar running back. Sim. Mas na primeira escolha que a equipe teve, que foi a escolha número 3, né? Que a gente Já até focou, brincou que todo meio. mundo já sabia também, né, na verdade. E que de certa forma foi a escolha que empacou com Detroit, né? Porque Detroit estava tentando trocar, a gente sabia que estava tentando trocar com Miami ou Los Angeles, Sim. acabou não conseguindo. E tinha-se uma discussão de talvez trazer o Okuda, outra talvez trazer o Isaiah Simmons, mas eu acho Aham. que o Okuda já estava bem vendido já, um corner muito bom, que Eu acho que o Simon seria uma boa opção para os Lions, por ele
ser totalmente um coringa, né? Ele conseguir jogar em todas as Sim. posições. E ele seria um... Opa, Ornelas, tá me ouvindo? Ah, Tô te ouvindo, pode falar. que com o Okuda agora eles conseguem ainda reforçar um grande problema que eles estavam tomando, que eram passos fundos, que é basicamente um grande problema em todas as secundárias da NFL, né? Acho que o Packers Sim. da divisão é o que mais sofre com isso. Mas já é, como você já falou, já era uma escolha praticamente vendida. Não acreditei que eles trocariam por qualquer motivo. É, Então, teria que ser um valor legal, né? Porque eles falaram que eles sim. receberam algumas conversas, mas que iam ser escolhas de segunda, É, terceira provavelmente rodada. Miami tentando alguma gracinha aí, na verdade. É, a verdade é que Miami tava com um grande pacote, né? Tinha 14 escolhas. No final, por conta de trocas, acho que teve 11 no final das contas. Mas, sendo sincero, era uma discussão que eu tive com o Rafa depois do dia 1. Quando você tinha uma quase certeza de que ninguém ia subir pelo Tua e que mesmo que subissem pelo Tua, o Herbert ainda está disponível na 5, Exato. realmente não fazia muito sentido você, às vezes, abrir mão de outras escolhas de primeira rodada que E a você discrepância tinha. pro Herbert também era muito grande, né? Então, tipo, às vezes nem fazia tanto sentido assim a troca. Sim, E eu acho que essa escolha dos Lions seria independente de classes, por exemplo, de running back que eles estavam precisando bastante, se fosse sim. melhor. Por exemplo, porque eles conseguiram o DeAndre Swift, Dando tipo, na Swift. segunda rodada, que provavelmente vem para brigar por posição, porque Sim. eles não têm basicamente ninguém hoje no backfield. Mas acredito que eles ainda escolheriam o Okuda se a classe de running back tivesse melhor, ou uma de wide Não, receiver tivesse ainda melhor. Que mas como é aquela estava velha muito bom, eles discussão. escolheram, né? É aquela discussão que a gente fala, né? De não se paga running back no top 10 na primeira rodada. E por mais que Exato. seja um assunto batido e chato, gente, é verdade. É, Entendeu? running back é só no fantasy, viu, galera? Tipo, por exemplo, a gente teve a renovação do Christian McCaffrey, todo mundo, não, gente, não tem que pagar o que pagaram para ele, porque você É, abre mão de eu muita tenho minhas coisa. contradições, mas aí a gente entraria em outra É, discussão. Porque eu discordo do valor que pagaram pelo Elliott, mas eu concordo com o do McCaffrey. Então, sim. A gente discutiu bastante no passado, né, quando teve a sim. renovação do Elliott, né? Mas enfim, na segunda rodada veio o DeAndre Swift, que é um cara que veio da Georgia, né, uma boa Uhum. universidade. É um cara que contribui para o jogo aéreo. Tem uma leitura muito boa para conseguir progredir entre os bloqueadores. O único problema dele, eu acho que ele ainda tem que ser um cara que seja mais afinado protegendo contra o passe também, que a gente sabe que a Sim. NFL pede um pouco disso para os running backs serem bloqueadores. Ele em Georgia fez bastante rota bubble, então recebeu bastante Sim, bola, então pode ser um coringa novo agora na equipe, né? sim. Aí na terceira rodada, a equipe foi com o Julian O, Okawara, que e é o Edge Jonah de Notre Jackson, pra Dame. mim, é top dos tops, cara. Ele era, inclusive, um dos melhores guards de Ohio e foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Justin Fields lá em Ohio, né? Sim, ele foi na 75. Eu acho que um negócio que é legal, eu tava comentando esses dias aqui em casa. Eu adoro quando a gente conversa essas paradas, porque eu gosto muito de ver os caras de linha ofensiva que estão chegando na NFL. O Jonah Jackson, ele tem um negócio que é muito engraçado, que ele se adapta durante o jogo, entendeu? Ele tem um arsenal do que ele pode fazer, que ele Exato. vai se adequando de campanha a campanha e você vai sentindo como a linha de Ohio State acompanha essa melhora dele. E é o Antes legal que, dele, tipo, por mais que seja um novato, é um cara que joga todo mundo pra cima, né? Joga o nível muito pra sim, cima, porque ele é extremamente atlético. Então, por mais e- que seja um guard, ele, tipo, corre muito bem, ele consegue avançar bem em corrida em segundo nível. Então, é um cara que pode surpreender muito na NFL e pode ser, assim, a peça que faltava pro Lions começar a segurar um pouco mais pro braço do Stafford, né? Acho sim. que E eles é terem um cara que escolhido chega dois para guards jogar, foi né? justamente por isso. E é um cara que Desculpa? chega para jogar. É um cara que chega para Exato. Não, jogar. com certeza, com certeza. E eles escolheram dois guards justamente por isso, né? Eles escolheram, Sim. acho que na quarta rodada, o Na Logan quarta, Stanley também. mas antes do Kentucky. Jonah Jackson, a gente tinha o Julian Okawara, que era um Ah, sim. Edge, que veio de Notre Dame. A equipe teve duas O Ed escolhas do Clemson, na né? terceira rodada.
O que eu tava vendo um pouco sobre ele, que eu não tinha ouvido muito o nome dele antes das escolhas, Aham, é que ele é um cara que ele, depois que a gente vê, é um cara que ele tem uma variedade grande de o que ele pode fazer. sim. Só que eu tenho o que a gente fala, né, que é a bandeira amarela em cima dele por causa que ele teve uma lesão na fíbula ano passado Sim, e ele ele sofreu perdeu muito praticamente com dores, né, no sophomore year dele. Só e que é uma ele coisa que os Lions mesmo já falaram que ele chega pra jogar. Então é uma coisa sim, que até é surpreendeu por ser uma escolha tão de baixa rodada, vamos dizer assim. sim, eu acho que é o cara que a gente vê que tal vai se provar ou não e a gente torce para que a gente fala de lesão regularmente, né? Torce para que seja um cara que esteja saudável e Sim, que porque a gente sabe que infelizmente o cara, os jogadores perdem muito valor por conta de lesão. exato. E é normal porque as equipes, ainda mais Ainda esse ano mais que jogando tanto que nem esses dois guards jogaram no college, né? Eles sim, sofreram muita porrada, eles jogaram por muito tempo. Então é uma coisa que vai desgastando e a NFL já vê com os olhos exatamente. A mais de gente longe, assim. quando a gente vai falar do Packers, engraçado, de novo, é um assunto que a gente vai acabar mencionando, porque é um dos receios que eu tenho com o Dillon, que foi o running back na segunda rodada. Mas aí na quarta Eu, rodada, a inclusive, última. discordo muito dessa escolha, né? O draft inteiro dos Packers, pra mim, foi o pior. É, na quarta rodada, como você falou, a equipe foi atrás do Logan Stanberg, que é o De L Kentucky. Da De onde? Kentucky. De Kentucky. Kentucky. É um cara que contribui mais para o jogo terrestre do que para o jogo aéreo. Sim. E eu acho que o problema dele, e que a gente às vezes não foca tanto nisso, é um cara que tinha um índice de faltas muito grandes no college Sim. e vai precisar trabalhar isso um pouco, porque a NFL ela é mais rígida ainda. Eu estava falando isso ontem sobre a questão de os jogadores de secundária, que o college permite muito mais o contato ou a maneira que você vai bloquear um jogador de Exato. Até ataque, a bola que a sair da mão NFL do não QB tá permite. valendo, né? É muito a regra da Exatamente. FBR aqui. A bola sair da mão, até Sim. a bola sair da mão do QB tá valendo tudo. Então, É. uma coisa que E eu eles falo, sentem bastante, na verdade. sim, quando a gente olha, às vezes, alguns tapes dos caras no college, você vê que muitas não, mas algumas das jogadas dele, tranquilamente você veria a flag voando na NFL. Sim. Porque é um contato que às vezes nem é excessivo, mas a NFL protege muito os jogadores de ataque hoje em Uhum. dia. Então isso acaba acontecendo, né? É, Pros Lions, eu acho que na questão do ataque deles é uma coisa que pode surpreender muito o pessoal por agora. Porque sim, eles trouxeram, que nem a gente já disse, dois guards, que são guards bons, que provavelmente vêm para disputar a posição ou jogar. pelo Então, menos um deve ser titular, né? exato, com o DeAndre Swift agora é bem um running back de mais qualidade pro backfield, que vai aprender muito, mas também vai contribuir bastante também. Então, a única coisa que me preocupa é o corpo de wide receivers dos Lions, que por mais que eles tenham o Matthew Stafford, É. estejam pagando o cara bem, e o cara tem um puta braço, eles não têm uns wides tão bons agora. Chegou Falta o talento, Daniel né? Harrison, tipo, vindo dos Packers, mas assim, é o maior nome que eles têm agora com o Marvin Jones. Então, é uma coisa que preocupa Sim. bastante e que claramente acho que eles vêm para o jogo corrido com a escolha de segunda rodada. Que é o que a gente fala. Os ataques, eles têm duas opções, que a gente fala, né? Ou Uhum. ele corre para depois passar, ou ele passa para depois correr. Por Exato. exemplo, quando a gente vê São Francisco jogando, pelo menos ano passado, São Francisco corria para poder passar. O Chiefs passava para depois correr. E Sim. eu acho que a maneira que você vai formando o seu elenco já meio que entrega como você quer progredir na temporada. Porque para poder ser uma surpresa na temporada, eles têm que manter um equilíbrio, tanto nas jogadas quanto até mesmo na administração do roster mesmo, né? Que é o Sim. elenco que eles formam pré e durante a temporada. Bom, agora a gente vai para sua equipe, o Green Bay Packers. Tá aqui, ó, É, fazendo a gente sofrer. já eu conversei bastante com o Florentino, que também torce para o Packers no domingo, se eu não me engano. A gente falou só sobre as escolhas da equipe. Então hoje a Sim. gente vai falar um pouco mais por cima, vamos dizer assim, mas com um pouco mais de atenção para os jogadores principais. Na primeira rodada, a escolha mais polêmica da primeira rodada, Jordan Contestada, Love, né?
na escolha 26. Já falei bastante do que eu acho sobre o Jordan Love. Eu acho que é um cara que Uhum. tem potencial, é um cara que precisava cair num time como os Packers, porque é um cara que precisa de um ano ou dois de banco Precisa aprender um pouquinho mais, né? para entender como vai ser a NFL. Se ele caísse numa situação que ele tivesse que jogar em 2020, seria muito ruim para ele. É um cara E ainda ia cair de atlético, rodada, né? Porque ele não ficaria na sim. primeira rodada, com É certeza. exatamente essa questão que me fez desgostar ainda mais da escolha. Porque era um cara que na minha concepção, ele estaria tranquilamente disponível na 30, É, ou ele. Eu não sei. acho, assim, porque assim, a minha questão de pensamento era que assim, o time que provavelmente poderia dar um tiro por ele no final da primeira rodada era o Saints. Sim. Quando o Saints Mas escolheu o é Cedar. quem era o maior rumor, na verdade, né? De É, pegar o Jordan Love. Tanto é que e pegaram o quando, Winston agora, então eles estavam olhando sim, um QB, entendeu? quando o Saints passou ele, de certa forma, eu pensei, o Jordan Love não vai sair hoje. Uhum. Porque a menos que fosse uma situação, por exemplo, do que aconteceu com o Lamar Jackson quando ele foi Sim. escolhido, que era a última escolha do dia, aí Baltimore gastou um pouco e trouxe, porque fazendo isso eles conseguiriam usar a opção de quinto ano de contrato, que a gente sabe que é muito importante para o contrato de calor para a equipe gastar menos. Uhum. Mas o que você pode falar do Jordan Love? Cara, o Jordan Love, ele é um QB que vem, acho que para somar muito com a equipe. Ele é uma pessoa que sempre passou muito bem no Utah College, né, no Utah State, na verdade. Se movimenta bem, né, no pocket. Então ele tem meio que a mesma pegada do Aaron Rodgers, óbvio, comparando com muito cru Aaron Rodgers, né, não fazendo uma comparação, porque a gente Sim, nem tem como fazer essa comparação. Mas ele passa bem em movimento, ele consegue improvisar a jogada bem. Então acho que o Matt LaFleur toda a diretoria dos Packers, eles pensarem em alguém que poderia, daqui a alguns anos, provavelmente dois ou mais, porque até quando vai o contrato do Aaron Rodgers, né, 2022, se não me engano, que eles conseguiriam ter alguém à altura caso acontecesse alguma coisa. O Packers já uhum, sofreu nos últimos 3 anos com o Aaron Rodgers. Quando ele se machucou durante 2 anos seguidos, e ele sofreu muito, inclusive quando ele se machucou contra os Vikings, que ele ficou fora a temporada inteira. Então, e não tinha ninguém à altura no banco. O Huntley sim. era horrível, enfim, todos os backups dele eram horríveis, não conseguiam passar a bola, tirando um pouco do meu lado clubista, mas não conseguiam. Então, o Love é uma pessoa que não vem para jogar agora, isso claramente, mas que é contestável pelas opções que tinham ainda o Packers, né? Poderia ter draftado o Mims em primeira rodada, que é o wide receiver, Sim. e enfim, e não precisava ter subido para pegar o Love, e acho que É, essa é a maior eu contestação, né? acho, eu acho que o que deixa a escolha ainda pior é ter subido para pegar ele. Sim. E É eu acho que assim, contestável. toda a situação, quando a gente falou ontem da NFC Leste, quando a gente falou da Uhum. escolha do Eagles pelo Hurts, a gente ficou naquela discussão de, pô, não precisava, mas ao mesmo tempo o Wentz já se machucou Sim. várias vezes. Então, tipo, não é uma escolha propriamente ruim, só que eu acho que a equipe tinha outras necessidades que podia ter atacado nessa altura. E Uhum. de certa forma, o Rodgers em si, ele é um Uhum. cara que ele ainda parece que tem um tempo a mais para gastar, sabe? Que ele ainda vai ter uns bons 2, 3 anos. Mas Sim. é o que a gente fala, é sempre uma aposta, né? É que é uma questão também de que o clima já não vinha tão bom assim nos últimos três Sim, anos com o Rodgers, né? A diretoria já vinha contestando muito a capacidade dele de se manter saudável, de que ele é um monstro, assim, ninguém duvida, mas o problema é quando sim. ele não tá saudável. Porque a OL dos Packers mesmo tava deixando passar muita blitz, muito sec, na verdade. E ele tava se machucando com muita facilidade. Até porque ele Sim. não é um QB que consegue ficar quieto dentro do É. pocket, né? Ele A, se a mexe muito, grande, então ele tá muito vulnerável. a grande diferença dele para mim, para o Jordan Love, que eu acho que é o que o Jordan Love vai ter que aprender muito, pelo que você falou dele ser um cara que ele consegue transformar o jogo de assim, ele consegue fazer todos os passes que a liga pede, ele Aham. consegue desenvolver, ele consegue achar janelas muito boas, mas ele é um cara que ele precisa aprender a desistir de jogada. Sim, Uma coisa que eu gosto muito do Rodgers, que é quando a gente vai olhar os números, nosso Rodgers é um cara que não toma muita interceptação, porque ele é esperto. Ele, sim. ele realmente ele se livra da bola quando ele precisa se livrar da bola, ele vê que a jogada não vai dar em nada, ele se livra para não apanhar, e o Jordan Love não faz isso. Ele é um cara que
ele tenta estender demais e aí ele pode acabar apanhando ou toma muita interceptação. Ano passado ele lançou 20 TDs para 17 interceptações, é um Sim, número muito bastante. ruim. E que por mais que você. Quando a gente fala de Jordan Love, a galera fala, pô, o elenco de Utah State não é o mesmo de 2018. Né? Não justifica 17 interceptações É, no uma ano. coisa que eu acho que pesou bastante na escolha do Love por ele ter saído em primeira rodada foi a questão do release dele em Utah. Que Sim, muitas vezes foi muito precipitado, acho que é uma coisa que ele vai aprender com o Rodgers, essa questão da paciência, de saber quando lançar de verdade. Mas o release dele é uma coisa muito rápida, até mesmo eu sim, tava vendo uma comparação do Bleacher Report, que eles compararam o release do Rodgers com o Love em algumas situações, do Love conseguia ser um pouco ainda mais rápido. Então acho que sim, um dos principais fatores que trouxe ele para a primeira rodada, além de ele ter um braço um pouco mais forte também. Então sim. pode ser uma coisa Agora a boa para gente. 3 anos, 4 anos, né? Já que o Rodgers está Então, com 36. é o que eu falo. Para mim, o meu desgostar é essa coisa de, pode ser um cara bom daqui uns 2, 3 anos. Acho que por isso que eu É. ainda acho que poderia ter investido no recebedor e tudo mais. Mas aí a gente tem que esperar mesmo para Fizeram isso com o ver. Rodgers também, né? Quando tava o É, Brett Favre. Então, sim. é uma coisa que a gente Só que pode eu analisar. acho que, por exemplo, assim, a galera, muita gente fala assim, é a mesma fórmula que funcionou com o Rodgers. O Rodgers era Uhum. muito mais QB que o Jordan Love na época da Muito faculdade, tá, mais. gente? Muito Tipo, mais. muito mais. Então, bom, na segunda rodada veio outra escolha que eu É, não gosto, uma talvez a coisa escolha que eu bem menos tenha contestável, né? gostado do Packers, que foi o A.J. Dillon, que é running back de Boston College. O cara ele jogou 3 anos na universidade. Ele Uhum. foi titular nos 2 anos finais. Assumiu a titularidade durante seu ano de calouro. É um cara muito forte, é um cara muito grande, é um cara que ele tem uma. O que a gente falava do Swift de Georgia, ele tem, que é proteger o passe. Sim. Porém, não contribui Não para o era uma jogo aéreo. necessidade de novo, né? Não era uma necessidade do Não era, Packers não trazer era uma um running necessidade back agora. tendo o Aaron Jones que fez 16 touchdowns na última temporada. Foi tipo, ele é muito, assim, mal visto ainda, o Aaron Jones, mas ele foi um dos melhores running backs da liga, se for parar Sim. pra pensar em estatísticas e tudo mais. É. Então O, foi até uma besteira. Essa pra mim foi a pior escolha do Packers no draft. o Florentino falou um pouco sobre essa escolha, que ele também tinha alguns receios, mas ele apontou algumas coisas que talvez fossem a linha de pensamento, né? Que Aham, o contrato do Jones está perto de acabar, então ele sim. provavelmente vai pedir um salário, um contrato um pouco maior e talvez não seja hora de pagar, porque a equipe também vai precisar pensar na linha ofensiva que Bakhtiari, tem o Bakhtiari mais um e o Lindsay, que é o center, que são dois caras sim. que estão no último ano de contrato. E eu acho que pelo menos um desses dois você vai precisar renovar. Então, é um cara que. O que eu não gosto muito no Dillon eu acho que o running back hoje em dia para a NFL ele tem que ser um cara que consiga receber bolas. Ele, Sim. ele não. Até Ele porque o não fullback tá cada vez mais extinto, né? Porque a gente vê que não sim, funciona mais tanto contra a defesa que consegue ter um tanto coach é, fight tanto é que estruturado, né? eu tava discutindo até com o Riffel, o Henrique Riffel, né, esses dias. Esses Uhum. dias não, hoje de manhã, na verdade, sobre a questão do novo tight end que joga como fullback, né? Que Sim. perguntaram pro Guzman, né, que é o treinador da seleção brasileira, sobre esse cara, né, que faz essa sniffer, né, que é o cara que ele se alinha como fullback, mas é um cara que pode jogar como tight end e fazer um pouco de Bloqueia tudo, né? muito, na verdade, né? Sim. E eu acho que o problema do Dillon também é que ele foi um cara que jogou 3 anos e nos 3 anos ele teve mais de 10 jogos em todos os anos. Então é um cara Sim. que já apanhou bastante no Já college. tá Não mais se, desgastado, já vem um pouquinho mais cansado pra NFL. teve pelo menos 300 carregadas nos 3 anos. Uhum. Então é muita pancada no college. Mas é um cara que ele ganhou o calor do ano da ACC pela faculdade. É um cara que carregava um sistema terrestre muito bem. Só O que Dillon, a comparação que a gente pode fazer hoje em dia na NFL é muito parecida com o jogo do Derrick Henry, né? Mas ainda assim, pelo tamanho, pela sim, potência, mas ainda assim ele é muito cru. Então eu também é, não acho que até para a segunda rodada, além de não ser uma necessidade do Packers, não era uma escolha tão firme ali, que tinham pode opções ter determinado. melhores.
Exato. Eu acho que se fosse para escolher running back, você ainda tinha alguns outros caras que você poderia ter considerado. Sim. Na terceira rodada foi a escolha. É o que eu falei. Eu acho que Preferem Josia Deguara? o que eu coloco. Ó, pra você ver como é engraçado. No, todos os jogadores que a gente fala, eu faço umas anotações de coisas boas e ruins, mais ou menos, e Aham. alguns números dependendo do jogador. A minha anotação ruim do José de Guara foi nada demais. Porque a verdade do José de Guara é essa. Ele é um cara que ele é um recebedor ok. Uhum. Ele pode fazer isso que a gente falou agora, de ser um cara que vai jogar como um slot, o tight end, pode fazer É, uma função de fullback. Só que ele é um cara, ele é ok, tá ligado? Ele bloqueia ok, ele recebe ok, ele não é um jogador ele é um nada jogador que demais. veio para ser banco, tipo, simples. Porque por Sim, mais que o Graham tinha saído, eles têm agora o Sternberger, que vem para jogar melhor que o gosto Graham muito dele, ainda. inclusive. Então, é um jogador que bloqueia muito bem, que antes ele chegou a ser receiver no college, né? E aí virou slot, Sim. porque bloqueava muito bem. E então é uma pessoa que é mais rápida, ele é mais forte, o Sternberger, né? E consegue bloquear, Sim. coisa que o Deguara não faz tanto. Então, vai comer banco, provavelmente vai ser usado para alguma trade futura. E não me agrada também É, o, o, ser o uma José terceira Deguara, escolha. o José Deguara é o seguinte, ele entra naquela levada de jogadores que a gente falou, que a NFL de certa forma pede, que são os caras Sim. que conseguem desempenhar mais de uma função dentro de um elenco. Porque ele Uhum. pode alinhar como tight end na linha, ele pode alinhar como Pode jogar fullback como um para uma. slot também. Como, Vai ser bem usado como exatamente. slot Que atualmente, né? Porque o foi Packers uma tem coisa que o slot. Florentino falou bastante, né? Que quando você olha o tamanho, os números e a capacidade do Deguara, a chance dele ser um cara que vai jogar fora da linha é muito maior. Exato, Só exato. que é o que eu falo, eu acho que a gente tava com uma classe de Tyrande tão fraca esse ano que nenhum Tyrande escolhido muito cedo assim agradou, sabe? Porque Tanto é que o Sternberg, que o Packers acabou de pegar, teoricamente, né, que não foi draftado agora, mas que é o melhor tight end de todos os da classe que foram de sim, 2020. Então, nossa, sim, o Sternberg, ele tranquilamente ele é é um melhor que cara que todos dá os caras que muito tinha mais esse ano. caldo do que o restante ali, Sim. entendeu? E aí, nesse cenário, a gente acaba o Packers, né? Porque foram as escolhas que o time Sim. teve dentro das 4 primeiras rodadas. É, E a vale, gente vale viu. só falar do Packers também, que ainda assim, de todas as escolhas, eles não pegaram o receiver que era a escolha É isso. mais pensada para todo o Mais draft, né? necessitária, né? Exato, eles podiam ter subido para poder pegar talvez um Sid Lamb, feito alguma troca melhorzinha ali, já Sim, que o time se desmantelou um pouco na defesa, né? Saiu o Blake Martinez, tá se reforçando. Chegaram a pegar um safety, que agora não é tão necessário também. sim. Então, não é uma coisa É, que vem para surpreender agora no ataque e na defesa. Na defesa, acho que bem mais estruturada do que os dois próximos que os dois últimos anos, desculpa. Porque eles têm feito um front five bom, o pass rush deles está muito bom. sim, Só que o receiver, que era a maior esperança ali do Packers, depois de sair até o Geronimo Allison, que também já não era tudo isso, não veio. Ele continua só Aaron Rodgers, Aaron Jones, Davante Adams, e agora o Sternberg, que vem para jogar como um Cook que jogou há 2 anos atrás. Então, sim. E é engraçado, é um número que eu não lembro qual site que fez essa análise, né? Mas o Rodgers, na carreira inteira dele, ele lançou um touchdown para recebedores de primeira rodada. Que foi, acho que o Marvin Jones, eu acho, se eu não me engano. uhum. Acho que Assim, foi o Bleacher Report também que fez essa. por mais que a gente fale que às vezes o valor de rodada não seja tão importante e tudo mais, cara, é um número muito estranho. E a verdade foi que o Rodgers, ele de certa forma, ele falou durante a semana do draft sobre isso. Uhum. Tipo, indiretamente, numa rádio que ele deu entrevista, ele falou assim, pô, faz acho que uns 10 anos que a gente não seleciona um recebedor na primeira rodada, e é ajudar, Que era né? o maior questionamento deles, inclusive, né? Sim, Porque acho que até a questão de não passar tanto tempo para um recebedor de primeira rodada é porque o Packers não escolhe recebedor, não escolhe sim, ataque na primeira rodada, no exatamente. máximo um L ali. Então é uma É, coisa que eles têm sofrido bastante. E é o que tem deixado o Aaron Rodgers cada vez mais bravo, né? sim. E a gente sabe que, de certa forma, a gente fala disso, né? O Rodgers, ele não é o cara mais fácil do mundo de se lidar também, né? Ele Sim. já falou publicamente, ele fala publicamente quando ele não gosta de alguma coisa. É A desde gente o já draft viu. que vem dando problema, para você falar a verdade, né?
que ele queria Sim, ser escolhido pelo San Francisco e acabou não sendo escolhido. Então ele já ficou com é. aquela cara, já foi meio que E não gostando. o engraçado é que na época do Rodgers, quando os quarterbacks eles eram escolhidos, não é como hoje em dia que o valor ele é tabelado, né? Antigamente os jogadores podiam bater um pouco mais o pé. E por isso que ele acabou caindo, né? A galera às vezes acha que foi alguma outra questão, mas no final das contas foi meio que isso, né? A galera sabia do potencial que ele tinha, sabia que ele provavelmente era um cara que jogaria numa franquia por uns 10, 12 anos e Sim, sabia que ele ia cobrar caro. E foi até uma das coisas que a NFL discutiu muito e que de certa forma até tem razão de você ter o preço tabelado, porque você não pode chegar num cara que nunca jogou um jogo de NFL e dar um mega contrato para ele. Por exemplo, exato. foi o que aconteceu com o Stafford, foi o que aconteceu com alguns jogadores que foram grandes desastres na NFL, e eram grandes prospectos, né? Até dos Browns, agora que deu a capacetada, que eu esqueci o nome dele. O Miles Garrett. Myles Garrett, foi escolha de primeira rodada. Primeira Sim, geral, se não me engano. sim. Ganhou um baita contrato, fez uma besteira daquela. É, Então é uma coisa que. é, E acho que até um pensamento deles, como a gente até falou, mas o pensamento deles de não ter, talvez, o Rodgers por mais 3 4 anos, porque o sim, contrato dele acaba em 2022. sim. Então, O grande problema, por exemplo, é que eu acho que o time meio que tá preso ao contrato dele. Porque, por sim. exemplo, mesmo que a equipe vire ano que vem e fala, ó, não dá mais, vai ser o Jordan Love, vai ter que, eu O acho, ataque ficar o depende muito Rodgers. dele, né? Porque, não, e porque o corte dele custaria acho que 16, 17 milhões de dead cap, né? Que a equipe não Sim, poderia usar com mais nada. Então sim. eu acho que eu tenho muito receio ainda com a história do Jordan Love, É mas o, é o típico jogador que sai e o time falha, né? Porque não tem o que fazer. sim. Foi o que aconteceu mais ou menos com o Gurley em Los Angeles, né? O Rams Aham. teve acho que mais de 20 milhões de dinheiro preso, né? Vamos dizer assim, por Sim. conta do corte dele, que são valores que ele vai ter que receber esse E ano, acaba com o mesmo salary cap, jogando em. né? Não tem o que fazer. Sim. Agora uma Agora, escolha que o Packers podia ter feito, que a gente vai até comentar sobre ela daqui a pouco, mas é ter subido para pegar o Justin Jefferson, que era Justin um baita de um Jefferson. receiver, que encaixaria totalmente, tanto com o Rodgers quanto com o Love. Joga bem de slot, joga bem de wideout, então Sim. era um cara que estava disposto ali a ir para o Sim, Packers, porque ia para a área norte de qualquer jeito, sim, né? e ainda É, vacilaram com isso também. sim, queria só agradecer o Moisés que comentou que é fã da gente. Obrigado, Moisés. Salve, Moisés! A gente tenta manter o clubismo de lado para fazer. Mas vamos lá. Ó, o Vikings acabou sendo um dos times com mais escolhas dentro do draft, no final das contas. Eu acho que foram Sim, 12 ou 13 quando foram terminou o 13. draft. A equipe tinha algumas necessidades claras: cornerback, receiver por conta da troca do Diggs, edge rusher, precisava de mais um OL e safety também era uma necessidade secundária, mas precisava. Na 22, eu acho que atacou uma necessidade boa, Aham. e pegou um receiver bom, que é o Justin Jefferson. Sim. Não acho que ele chega para ser a dupla do Adam Thielen, que nem falaram um pouco por Ah, cima. eu acho que ele vem para claramente substituir o Stephon Diggs, viu? É porque assim, eu não gosto muito da ideia do Justin Jefferson jogando tão para fora, entendeu? Aham. Eu acho que em LSU principalmente, a gente vê o Justin Jefferson sendo muito bom como No slot. slot, Jogou porque ele é muito no um cara slot. que ele se desenvolve muito bem, ele se desenrola muito bem jogando em marcações contra safeties, ou quando ele precisa esticar o campo para outra pessoa aparecer, ele é um cara que fez isso muito bem. É um cara que eu acho que não tem É nem que muita, para ele muita, ter muita se questão destacado e ir negativa para contra ele, LSU, na sabe? verdade, desculpa, pode falar. Não, é só que assim, o Jefferson ele foi o quinto recebedor escolhido na primeira rodada. Aham. E que, de certa forma, não tem muita coisa ruim pra gente falar dele, sabe? É um cara que ele consegue, ele é muito bom. Eu tava vendo alguns tapes dele ontem. É um cara que ele é muito bom quando ele percebe a marcação em zona, em achar um espaço para receber a bola. E eu acho que isso, o coach Ivan do Vailers falou pra gente que foram 15 15 escolhas. escolhas. É, Tem muita coisa. bastante. E é um cara que, na minha concepção, ele não estava na primeira prateleira como o Lamb, Jury, Aham. mas é um cara que estava aqui, por exemplo, enquanto os outros Tava caras entre o estavam Mims e o aqui. restante, eu acho, na verdade. É,
Tipo, não era uma opção ruim, que nem eu vi algumas pessoas falando, ah, o Vikings sobrou com o Justin Jefferson. Não, mano, o Jefferson chega pra jogar, chega pra Sim. contribuir, É, eu acho que entendeu? ele vem claramente para ser starter, porque ele jogou Sim, muito como wideout antes de LSU, né? Quando ele tava até no high school, tudo bem que não é uma comparação muito boa, mas que ele jogava toda a carreira dele antes de entrar em LSU foi como wideout. Quando ele sim, entrou em 2016, eu acho, 2016, ele ainda foi reserva do Juju Smith-Schuster, conseguiu, tipo, a posição depois que o Juju saiu e começou a virar wideout, porque ele também bloqueava muito bem. sim. Então, ele é muito rápido, ele consegue, é um receiver que bloqueia bem. Então, eu acho que ele vem para jogar, porque vem para suprir também essa falta que precisava para o Dalvin Cook correr melhor, né? Porque ele já Sim, tem uma hora, ele tem se estruturado melhor, o time tem bloqueado, mas os Diggs sofria muito porque não bloqueava tanto assim. sim, Então, a o gente vê Justin muito Jefferson isso vem para com. suprir isso. A gente vê isso muito com alguns receivers que a gente fala, né? Que são os caras mais estrelas, que não são muito fãs de bloquear, né? Uhum. Bom, ainda na primeira rodada, né, a equipe fez uma troca com o São Francisco e teve a Sim. escolha 31, onde a equipe selecionou o Jeff Gladney, corner de TCU. Uhum. Eu acho que, mais uma vez, a equipe atacou uma necessidade com um jogador que a gente deve ver como titular já nos primeiros Foi bem jogos, preciso. Tava se não, comparando ele com o For the Win, se não me engano, tava é, comparando ele com o Okuda. Então, sim, eu bem acho que mais, ele assim, é bem mais fraco, assim, tem um gap grande entre os dois, mas é um cara que também se movimenta bem em zona, joga muito bem sim, o, no fundo, então é uma pessoa que a O gente que eu pode ver gosto, o que jogando. eu gosto do Gladney é que ele é um cara que, por exemplo, a gente falou do Diggs, ele é um cara que ele gosta de ajudar contra o jogo terrestre, é um cara que a gente vê, ele realmente persegue a bola assim com vontade mesmo, Sim, né? Que a gente sabe que jogadores de secundária, muitos por o Delpt caiu bastante por a galera começar a analisar e ver que ele era um cara que não gostava de taclear, entendeu? exato. E a NFL, de Tacleava com certa mais forma, medo. a NFL, de certa forma, não que não permite, mas desagrada uma equipe, às vezes, querer gastar uma primeira rodada com um jogador desse. O único porém, que eu acho que talvez seja a diferença entre o Gladney e o Okuda, é que o Okuda é um cara um pouco mais pronto e veio de um E mais programa físico também. melhor. O Okuda é bem mais físico do que o Gladney. Eu ia falar, e o Gladney precisa claramente ganhar mais força, porque ele Sim, vai começar a encarar, ele vai começar a encarar recebedores muito altos, muito exato. fortes, onde ele vai ter que brigar por bola no alto, onde ele vai precisar guerrear para sair de bloqueio. Então ele vai precisar ganhar um pouco de tamanho, mas eu acho que num grande plano geral é um cara muito bom. Duas escolhas de primeira rodada que Minnesota É uma teve escolha que a e gente fez pode muito ver ele bem. jogando no meio da temporada já, eu acho. Sim, eu acho que talvez até antes, dependendo de como tudo se desenrolar. Aham. Aí na segunda rodada a equipe teve uma escolha, que foi o Ezra Cleveland, que é o Sim, L do de, Mississippi, né? de Boy State. Eu e o Herman, a A gente até Boy State. discutiu bastante um pouco sobre ele, porque ele é um cara que ele caiu num time que corre com a bola mais ou menos no estilo que ele já jogava em Boy State, então eu acho que isso até Aham. pesou um pouco para Minnesota escolher ele. É um jogador bem atlético, porém eu acho que a questão do atleticismo dele, ela pode ser um pouco contestada, porque assim, para quem não entende muito a dinâmica de college e tudo mais, as equipes têm divisões e tem os adversários que são os adversários de agenda, que as equipes casam Sim. no começo da Que temporada. são até Boy, teoricamente mais fracos, né? exatamente. E Defesas muito fracas. Boy State joga numa conferência fraca. Então, por Sim. exemplo, você pode ter algumas dúvidas de ele é realmente um cara forte ou ele estava jogando contra jogadores muito Muito fracos. fracos, sim. Entendeu? Mas assim, num grande plano, num plano geral, é um cara que eu gosto também da escolha. Também. Saiu mais ou menos onde era para sair, ele saiu na 58, Aham. então foi um E é final um de cara segunda que veio para rodada. poder tentar ajudar um pouco mais o Dalvin Cook, né? Que se ele se Sim, manter saudável, é uma pessoa, é um é, running back que vem para ser top tier one, né? Então, sim. E como a gente falou, é quando você tenta sistematizar o seu jogo, você tenta sim, trazer armas para que seu sistema funcione. O sistema de Minnesota é correr bem e depois passar. Então, se eu quero fazer isso, eu preciso trazer um cara que consiga correr ou jogar mais ou menos no meu sistema e um cara que vai contribuir para o meu jogo. Então, é isso que eu falo. Eu acho que das escolhas de Minnesota, assim, das que a gente vai falar,
nenhuma delas me desagrada, sabe? Porque Sim. todas pareceram as Até o escolhas. Troy Dye, que foi o linebacker escolhido na última, é um É, linebacker que sobrou bem ainda. é o que eu falo, são escolhas que foram feitas. Todas atacaram necessidade e todas foram no lugar que eu acho que elas tinham que Sim. ser, sabe? Na quarta rodada, a equipe teve três escolhas. Que foi primeiro o DJ Wonnum, que é Uhum. de South Carolina. South Carolina. Talvez dos três seja o que eu menos gosto, porque talvez seja o cara que menos tenha a contribuir dos três. Eu já digo o mesmo sobre o James Lynch, que já não é um cara tão físico assim para ser um DT escolhido assim, Sim, né? o DJ Wonnum, ele é um cara que é um cara que ele funciona em sistemas porque ele é um cara que ele é bem persistente em jogada. A gente, quando você vê o Sim. tape de South Carolina, é um cara que ele persegue bastante a bola. Eu acho que isso é muito bom você ter um cara desse dentro do elenco. Porém, ele, de certa forma, persiste porque ele não tem muita técnica e às vezes, por ele ser um cara que usa mais a velocidade, ele acaba apressando demais, o que a gente fala, o arco, né? E aí ele Uhum. precisa voltar tudo para tentar conseguir achar o quarterback, o running back. A E ele discrepância dessa fica. galera para o pessoal de quinta rodada é um pouco maior já, né? Sim, Então é uma galera que chega bem mais crua no roster, poderia até entrar como não draftada no elenco. sim. Então, acho que eles até poderiam ter escolhido um running back para poder. Não, não escolheram. Para poder ficar ali meio que num backup do Dalvin Cook, poder Sim, forçar um pouco o Cook, né, a ficar saudável uma temporada inteira, porque eles sofrem quando o Cook se machuca, sim. então. Na escolha seguinte foi o outro jogador de linha defensiva que você falou, que é o James Lynch, de Baylor. Eu Uhum. acho que eu sigo muito do que você falou. O Lynch ele é um cara que ele tem alguns flashes de boas jogadas, Sim, mas sim. quando você olha num É tipo o grande cara plano do geral, DVD ali, né? sim, Ele, pra mim, não entraria no draft, na verdade, nem nas últimas rodadas, mas ainda foi um ataque bom, né, nas necessidades do próprio foi. Vikings. Eu acho que E eu ele eu acho que acho que é, veio pra jogar também, pode vir eu pra acho que ser um backup bem presente. aí, ó, o Ivan falou, mais uma vez o Ivan, que claramente é torcedor dos Vikings, né? Falou Sim. que a equipe tem um bom coordenador de linha defensiva e que ele é bom em formar jogadores. E isso é bom. Sim. Eu tenho E a falado gente tem bastante sobre. visto, né, nos últimos 4, 5 Sim. anos, um trabalho excelente dos Vikings ali na E defensiva. a gente tem falado bastante sobre isso, sobre como as equipes estão aprendendo a tirar o melhor do que tem no elenco. De Uhum. certa forma, assim, pô, o James Lynch ele pode não ser o cara que eu vou usar minhas três descidas, mas ele é um cara que eu posso usar numa segunda descida que Que eu acho vai que o entrar adversário vai correr. 100%, que vai parar uma corrida de 4-1, então. Então eu acho que as equipes estão aprendendo também a pegar esses caras e tirar o melhor deles, entendeu? Eu Sim. brinco com Miami, porque Miami ano passado tava meio que um catadão de jogadores, e você viu o Brian Flores meio que fazendo isso, tipo, eu Sim. tenho uma Essa segunda para rotatividade para três. poder. Porque claramente não tem atletas que É, aguentam as 4 descidas 100% ali, né? Na questão de e é a Miami, então fórmula na NFC. E é a fórmula mais ou menos que o Patriots faz, né? De você Sim. meio que manufaturar a DL. Você ter vários caras que são bons em alguma coisa, mas nenhum deles ser um cara muito espetacular, entendeu? Que vão rodando É, de acordo com a descida, com a situação de campo, na sim. verdade, né? Inclusive, falando em DL, fiquei muito chateado hoje que o Miami dispensou o Taco Charlton, né? Sim. Foi um É uma bust, né? Que a perda, gente né, pode grande. falar de Dallas, né? O Taco Charlton foi escolha de primeira rodada, ficou acho que Sim. 3 anos em Dallas. Uhum. Foi dispensado, veio para Miami ano passado, até que fez um trabalho regular dentro E do que se veio barato para esperava. Miami, na verdade. Porque assim, o que acontece? Nas ligas americanas, os jogadores eles não são cortados direto, né? Eles Sim. são colocados em waived, né, que a gente fala, Uhum. que qualquer equipe que esteja disposta a selecionar e pagar o que o jogador ganha, pode Exato. selecionar. De Depois acordo de com um o certo. salary cap também, né? Porque eles Sim, fazem todo o planejamento para o draft no ano seguinte já. Então, sim. E de acordo com o salário do jogador, a equipe pode escolher. E se nenhuma equipe escolhe ele, eu acho que num prazo de uma semana, aí a equipe que colocou ele lá pode ou reintegrar ele ao elenco ou dispensar. Foi vou o que fazer aconteceu, free por exemplo, com o Ian Gomes, que é o brasileiro que joga na MLB. Depois da Uhum. World Series, os Nationals colocaram ele na waiver, ninguém pagou, só que aí o Nationals trouxe ele de volta porque entendeu que ele era necessário. E agora, para a gente fechar, a gente vai falar sobre o Troy Dye, que é linebacker de Oregon.
que foi na quarta rodada também, a escolha número 132. E Uhum. eu acho que ele entra naquela situação de ser um cara que tem duas, três coisas positivas que você pode investir. Acho que o Dai deve ser utilizado bastante nos special teams também, até Sim, pela vai, com capacidade certeza. física e atlética dele. Em Oregon a gente já via isso bastante. Ele vem para ser backup agora na Sim, própria defesa dos Vikings, mas é o que você falou também, na rotatividade, quando o cara entrar, ele é uma pessoa que persegue muito bem a bola. Se eu não me engano, ele fez 6 interceptações no último ano. Deixa eu dar uma foram. olhada. Acho que Ele foram fez duas, várias interceptações, é uma pessoa duas que tem uma inclusive na cobertura muito final boa. da conferência. Duas É uma contra pessoa Utah, se não me engano. Então, é um linebacker que tem uma percepção de campo muito boa. E ele sempre vai assim, é um cara que bate muito forte. E é o típico da defesa dos Vikings hoje em dia, né? Eles têm feito cada vez uma defesa mais sólida, com jogadores mais atléticos. É uma das mais atléticas da liga hoje em dia. Então, e eles, como o coach falou agora com a gente, eles têm uma equipe de formação muito boa também. Então, eles Sim. pegam uma galera que é mais crua, mas eles vão, desenvolvem e fazem com que eles se tornem um dos melhores na liga. Então, assim, é um linebacker muito em potencial para a gente ver nos próximos 5 anos. É, eu acho que o problema dele mais que eu acho que até Oregon não exigia muito dos caras. Ele Aham. não é tão eficiente contra o jogo terrestre. Eu acho que até pelo tamanho dele, ele precisa vai acabar ganhando um pouco de tamanho para conseguir ser um cara que se desvencilha mais de Mas se eu não me engano, ele bloqueios. joga como Sam, né? Ele joga como Sam, que É, cobria mais range também. ele provavelmente vai ficar como Sam mesmo, Aham. porque eu vi uma comparação que eu achei exagerada com o Kiko Alonso. É, mas Acho que é mais um por cara questão que de cobertura de campo, né? Percepção e spy, essas é, coisas. Porque ele é bom também. sim, ele o que ele não acrescenta na cobertura terrestre, ele acrescenta na cobertura aérea. Eu acho que as 6 interceptações falam bastante disso. É um cara que consegue cobrir um espaço muito grande. Isso é muito Aham. importante quando você está jogando em zona. Você tem um cara que consiga cobrir um espaço muito grande no campo. E é um cara que consegue ler bem os quarterbacks adversários. Acho que até em algumas situações em Oregon, ele era colocado mais no meio em situações claras de passe por conta disso. Mas Aham. é o que eu falo. Mais uma escolha de É um Minnesota linebacker que sólido. é um linebacker sólido, que você não teve que pagar caro, que sai Sim. numa posição que, por exemplo, se Que virar acabou daqui dois, sobrando três bem, anos e o Troy inclusive, né, na dá, verdade. não dá em nada, tá tudo bem, porque você não pagou Sim, caro nele, entendeu? exato. E eu acho que é isso, né? A gente já falou de todas as equipes, depois do probleminha que a gente teve no começo, deu tudo certo. Mas então, Dan, num resumo geral, o que você acha que dá para falar da NFC Norte para a gente já poder encerrar? Olha, acho que pelo menos nessa temporada agora, se a gente tiver a liga correndo Vai ter perfeitamente, né? Que a fé. gente tem essa questão ainda. A NBA acho que vai anunciar amanhã, se eu não me engano, se vai ter ou não os playoffs. Mas na NFL, na NFC Norte, eu acho que a gente vai ter ainda uma leve dominância ali dos Packers, porque eles construíram uma defesa ainda mais forte. Eu acho que eles vão sofrer muito com o ataque. Eu esqueci até de mencionar que eles draftaram, sim, um wide receiver, né? Não draftaram, né? Que ele entrou como não draftado. Mas que Sim. acabou entraram 15 jogadores não draftados no elenco do Packers. Então pode ser que Uhum. alguma coisa ali renda, talvez. Não acho que eles vão Sim. usar ninguém, pelo menos até o meio da temporada. E eu acho que o Lions vai ser uma equipe muito interessante da gente ver também. Porque eles reforçaram muito a OL, eles trouxeram 2 guards. O Matt Stafford saudável, a gente sabe do potencial dele, que decide muito o jogo. Talvez ele não consiga ter tantas armas ali no ataque por conta do corpo de recebedor. Então o coach O falando de Ivan clubismo, né? já deu o papo já. Aqui não tem clubismo não, pô. Mas basicamente os Lions podem trazer essa surpresa ofensiva, ainda Sim. mais no jogo terrestre, que a gente pode observar bem mais agora com o DeAndre Swift. E os Vikings vêm para dominar na defesa, né? Eu acho que ainda mais que o Bears, porque o Bears sem o Mac, a gente sabe que dá um downgrade ali, né? Sim. Então vai O ser Mac uma ele equipe bem chama. interessante da gente poder ver. É isso aí, ó. O Coutinho Ô, mandou Dolphins Cotina, campeão do já Dolphins era. É isso campeão. mesmo, fé. Talvez o Tua traga umas vitórias aí, hein, coach? 8-8 esse ano, já cravei já, infelizmente. 8-8. 8-8. Vamos Mas ver se ele então, consegue fazer um feito de Baker, né? E levar para os playoffs, talvez chegar perto.
Bom, na minha concepção, eu acho que eu concordo bastante com você na parte de que a gente deve, mesmo com um ataque que não melhorou muito, a gente deve ver o Packers seguindo com boas Sim. campanhas, porque a defesa vai trazer vitórias. Eu Bears acho um saco de que, pancadas, pra mim, vai ser da liga. cara, Porque eu acho mesmo que com o Trubisky, com o Foles, não tem é o que muito eu o que fazer, falo. né? Eu acho que depende muito do que o Foles vai, do que a equipe pretende fazer, porque ao mesmo tempo que Sim. trouxe o Foles, optou pelo quinto ano de contrato do Trubisky, então claramente a gente vai ter, o próprio GM do Bears falou sobre isso, né? Vai ter uma briga Aham. sim pela Sim, de posição que eu posição. acho, eu acho que o Foles vai ganhar, porque eu acho que ele é muito mais quarterback que o Trubisky. Também acho que vai aproveitar o corpo de receiver um pouco pobre que a equipe tem, né? Sim. Então, porque eles não têm É, um equilíbrio nenhum com o Tyreek correndo, enfim. eu acho que muito dessa divisão vai passar, por incrível que pareça, pelos confrontos contra Detroit. Porque Aham. Detroit fez um bom draft, trouxe armas que com certeza vão ser titulares, e é ver se E a essa equipe galera pode toda. surpreender, na verdade. E é ver se toda essa galera encaixa, porque se encaixar vai ser realmente uma surpresa legal. Sim. Eu acho que talvez o Vikings, para mim, seja até um pouco mais favorito esse ano, porque tem um jogo terrestre bem estabelecido, melhorou o corpo de recebedores de uma forma muito boa e É verdade. agradável. Já tinha boas armas e trouxe armas ainda mais interessantes. Então eu acho que talvez a equipe esteja até melhor que Green Bay, por mais que o Rodgers seja muito mais quarterback que o É que Cousins. depende muito também da conexão ali entre Kirk Cousins e Justin Jefferson, né? A gente vai ter Sim, sim. que observar bastante isso. E ver se o Dalvin Cook vai ficar saudável, né? Foi o que a gente falou. Exato. Ele É a não, ele principal não estar no, incógnita dali. ele não estar no time pesa muito, né? Mas eu acho que a gente deve ver Vikings e Packers brigando abertamente para ganhar a divisão. Hoje, para mim, o Vikings está um passinho na frente, mas nada muito gritante. Lions está com um elenco que pode se provar. E eu acho que o Bears vai ter uma campanha ainda pior do que o ano passado. Também acho. Porque já não tinha muito material de draft para usar, usou mal. E basicamente é isso. É uma equipe que tem muitos buracos, não conseguiu preencher nada Não de atacou forma bem no muito. draft também. Não atacou bem no draft. Na Free Agents, para mim, a contratação do Jimmy Graham foi um desastre. Sim. É, Porque o Packers mas, basicamente se livrou ali, né? Por mais que o Graham tenha feito uma na temporada real, tipo, extremamente ok, eles se livraram. De um o Graham salário tava, alto de um jogador bem mediano. o Graham tava com todo o papo de que ia aposentar, tava todo mundo botando fé que ele ia aposentar. E de Sim. repente ele apareceu ganhando, acho que foram 16 milhões em Chicago. Tipo, aí você fica. Que Tá. poderia ter sido muito bem usado para usar no draft, né? Sim, Por e exemplo, se eu não me engano, atacando um tight end novo e melhor. Por mais que tinham clássicos jogador. tinham outras opções. Por exemplo, o Browns assinou com o Hooper dos Falcons. O Hooper custou 18. Tipo, Sim. você jura que talvez não valia você entrar na É briga que o pelo Hooper também Hooper, tem a entendeu? questão de ser saudável, né? Porque ele se machucou feio também na última temporada. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Dan, se você quiser deixar seu recado, suas redes sociais, para a gente poder encerrar. Eu espero que todos continuem acompanhando a primeira descida. A gente vai trazer mais cobertura depois que essa pandemia acabar. Vamos estar nos jogos, acompanhando os bastidores. E segue aí, @danlacali, Instagram e Twitter. Bom, galera, queria agradecer mais uma vez quem acompanhou essa live até o fim com a gente. Agradecer ao pessoal que tem deixado os comentários, deixado perguntas pra gente, dado algumas ideias também do que a gente fazer. Pra galera que tem perguntado, a gente tá pensando em fazer lives também sobre o futebol americano aqui no Brasil. Já temos algumas que estão confirmadas que vão acontecer durante a semana que vem já. Sim. É, Já para quem tivemos não uma segue, também agora, segunda-feira, né? sim, a gente teve com mochila segunda-feira agora. Queria deixar um abraço pro Viders também, que está entrando aí no final da Salve, live, vai. mas a gente já tem algumas programadas para a semana que vem. E para quem não segue a gente para quem não segue a gente nas redes sociais, Primeira Descida no Facebook, Primeira Descida no Twitter, aqui no Instagram, Primeira.descida. As minhas redes sociais são @omeninornelas, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, é tudo lá. O pessoal do Vargas pedindo pra gente falar da SPFL, a gente De pode falar SPFL. também. Saudades da SPFL, inclusive. Saudades da SPFL, era pra gente já estar num momento. Um funil. É um probleminha.
Mas então, e é isso, galera. Queria agradecer mais uma vez. Amanhã a gente volta para falar de FC Leste, falar sobre Uhum. Patriots, sobre Miami, sobre Jets, sobre Bills. E eu e o Dan, a gente volta para falar, se eu não me engano, da NFC Oeste na semana que vem, Segunda-feira. segunda-feira. Segunda-feira, E mesmo horário, se não me engano. é isso. E só pra gente terminar, é o que o Rio Preto Wireless falou. Não é sexta, mas já é sextou com sede e saudade da Com Steph. saudade da Steph. Obrigado mais uma vez, galera. Até a próxima. Se cuide. Valeu, Fiquem em casa pessoal. e bebam água, por Tchau, favor. tchau.